O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dentro deste caminho quaresmal, nosso Senhor nos relembra a importância da oração. A oração que de fato é este trato com Deus, esta conversa de intimidade. A oração não é qualquer outra coisa que às vezes pensamos. E é exatamente isso que Jesus chama a atenção. Jesus ensina o Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso é o resumo de toda e qualquer oração. Nos 7 pedidos que existem no Pai Nosso, ali estão contidas todo o resumo, e alguns santos vão dizer, como São Cipriano, que o Pai Nosso é o resumo do Evangelho. De tão importante e tão profunda esta oração, nestes simples pedidos que fazemos a Deus. Mas há um detalhe muito importante antes de Jesus ensinar o Pai Nosso. Ele disse: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam ser ouvidos por força das muitas palavras. A oração não é falar. A oração é muito mais escutar a Deus. Esta troca que precisa existir entre nós e Deus. Quando nos colocamos na presença de Deus para uma oração verdadeira, nós devemos escutá-lo. O problema é que muitas vezes achamos que rezamos porque falamos e vamos dizendo a Deus isso, aquilo, outro, contando talvez alguma coisa como se Ele não soubesse. Deus sabe de tudo. O que nós precisamos então na oração, é claro, podemos apresentar a Deus aquilo que nós temos, mas Ele já sabe. Não precisamos dizer para Deus: faça isso, faça aquilo outro, seja assim, que isso aconteça desse outro jeito. Não, porque Ele já sabe. E o que nós devemos fazer é escutá-lo. Se a oração é uma conversa de intimidade com Deus, não vai existir uma conversa só quando um fala. Uma conversa, ela tem ali um diálogo, né? Não um monólogo. Um diálogo são duas pessoas que falam, que se exprimem por meio de palavras. E é por isso que então
nosso Senhor vai nos ensinar a escutar. E aqui, escutando, é que nós podemos então aprender. E poderíamos pensar em várias questões aqui do Pai Nosso, mas esta questão que o próprio Jesus evidencia, a questão do perdão. Jesus aqui está ensinando, os discípulos pediram, e ele está ensinando como rezar. E olha a importância que Jesus dá ao fato de perdoarmos aqueles que nos ofendem. Jesus poderia ter comentado de todos os outros pedidos, ele comenta de um só. O pedido, ou aquilo que dizemos a Deus, perdoai, nós estamos pedindo a Deus. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu. E Jesus deixa muito claro, isso é a palavra, não sou eu, é o que está escrito no Evangelho. Se vós não perdoardes aos homens, e aqui Jesus não está pondo condições. Mas o fulano, e quando me fizerem isso? E se o problema foi isso? Não, Jesus não põe condições. Por isso, perdoar sempre. Se vós não perdoardes aos homens, independente inclusive de quem seja, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Se não temos o perdão de Deus, como é que nós vamos viver a nossa oração? Como é que nós vamos ter intimidade com aquele que não nos perdoa? É impossível. Humanamente falando, quando temos algum problema com alguém, nós queremos distância. E aqui nós estamos falando que a oração, ela nos aproxima, ela precisa ser de intimidade. Então, se eu não perdoo, não tem vida de oração. Se você traz no seu coração a falta do perdão, escute o que eu estou dizendo apoiado na palavra. Você não reza. Isso é sério. E não é para, então agora eu vou embora, nunca mais volto. Não, é para que você dê os passos do perdão. Porque é isso que nosso Senhor está dizendo. E quantas vezes nós vamos guardando mágoas, rancores e situações e ofensas, e vamos guardando dentro de nós, e não percebemos que isso compromete diretamente o nosso trato com Deus, a nossa oração, a nossa intimidade, o nosso diálogo com Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Quaresma é esse tempo. Um tempo de conversão, não é essa conversão de que agora eu vou mudar alguma coisa que está aí por de fora. Não, eu vou mudar aquilo que está dentro. Se eu não perdoo, eu vou perdoar. Se eu guardo rancor, eu vou parar com isso. Se ainda há mágoa no meu coração, eu vou resolvê-la. E é assim que nosso Senhor espera, porque esta é a condição que Ele mesmo nos impõe. Por isso, se queremos ter vida de oração, se queremos de fato que a nossa palavra, que a palavra de Deus, quando derramada sobre nós, não volte sem dar fruto, como nós escutamos na primeira leitura, isso é a oração. A palavra que nós colocamos no coração de Deus, ela dá fruto dentro do nosso coração. Isso é a verdadeira oração. Se queremos isso, precisamos fazer esse caminho do perdão, esse caminho da reconciliação, arrancando de nós tudo aquilo que não vem de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que seja a nossa companheira e nos ajude nesta caminhada de conversão.